Muito boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Capitão Vendramini. Boa noite aos irmãos de outras casas espíritas ou de outras religiões, que nos acompanham aí através da rede mundial de computadores. Hoje é terça-feira, dia 12 de julho, e é dia do nosso que já se tornou uma tradição, que se iniciou quando iniciou-se a pandemia, e prossegue aí, mesmo com alguns afrouxamentos da pandemia, prossegue aí o nosso Evangelho no Lar do Centro Espírita Capitão Vendramini, toda terça-feira aqui pelo YouTube. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é José Maria, eu sou do Centro Espírita Humildade e Caridade aqui em Varginha, e sou presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, e como diz o meu amigo Pita, Alexandre Pita, é o braço da caridade do Centro Espírita Humildade e Caridade, aqui de Varginha, tá bom? Vamos então iniciarmos, como todo evangelho deve se iniciar, com a nossa tradicional prece. Lembremos-nos do nosso Pai Maior e de Jesus, procurando interiorizarmos, pois sabemos que Jesus, como diz uma canção espírita, está dentro de nós, está lá no nosso coração. E a Ele nós agradecemos por estarmos aqui, por estarmos aí caminhando no nosso processo evolutivo em mais uma existência. E pedimos que Ele possa nos abençoar, que a espiritualidade maior que com Ele trabalha possa estar sempre conosco. E particularmente peço que esse Evangelho possa penetrar bem fundo no âmago do coração de muitos daqueles que estão nos ouvindo e possa ser um acalento, um bálsamo para aquele que porventura passa por alguma dificuldade, seja de qualquer ordem, seja física, seja espiritual, seja financeira, que nós possamos levar uma palavra de alento, de conforto, e para os outros uma palavra de incentivo, para que possamos continuar aqui nesse nosso mundo turbulento. Afinal, é um mundo de provas e expiações, não poderia ser diferente. E assim, Jesus, agradecemos, pedimos a sua permissão, o amparo da espiritualidade e as bênçãos do nosso Pai Maior, para iniciarmos então o nosso Evangelho dessa noite de terça-feira. Que a paz seja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje o nosso Evangelho está no livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que essa semana completou 90 e poucos anos da sua primeira psicografia, que a primeira psicografia dele, se não me falha a memória, se deu no dia 8 de julho de 1922, se não me falha a memória, é isso mesmo. Então ele completou 90 e poucos anos esse mês de psicografia. E o capítulo 80 tem o título Bendigamos. E começa com uma epístola de Pedro, que diz, aliás, uma frase, uma epístola de Pedro que diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. E Emmanuel comenta: não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível do que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Conheceste
minutinho só com o negócio que passou mais aqui. Conhecestes malfeitores que se transformaram em homens de bem quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateastes problemas complexos que encontraram equação de improviso quando se afiguravam plenamente insolúvel. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque, se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando teu quadro de luta, permanece a caminho. Emmanuel. Tem um grande orador espírita, também presidente de um centro espírita lá em Votuporanga. O centro espírita dele, né, a comunidade espírita dele se chama Caminho de Damasco, e ele se chama Aguinaldo Paviani. O Aguinaldo, ele além de orador espírita, ele é médium e trabalha com um guia espiritual que é um médico, né, que se chama Dr. Klaus. Ele tem um trabalho que se chama Intermédiums, por isso ele é muito conhecido no Brasil todo e até no exterior, com esse tipo de seminário, né, que ele leva a vários lugares. Eu conheci ele num desses seminários aqui em Poços de Caldas. O Aguinaldo contou uma história uma vez em uma palestra, né, e depois a gente conversando, ele contou essa palestra também entre nós, quando a gente almoçava. É uma historinha interessante que dá para a gente fazer um paralelo, né, com a lição de hoje, digamos. Segundo Aguinaldo, ele estava uma vez no Centro Espírita Caminho de Damasco, né, em Votuporanga, e uma senhora procurava freneticamente por ele. Pergunta para um, pergunta para outro, vai daqui, até que ela conseguiu falar com ele. Ela falou: Aguinaldo, ainda bem que eu te encontrei, eu preciso muito falar com você. Ele falou: pois não. Então ela se sentou e falou: o que se trata? Ela falou: olha, eu fiz uma cirurgia, eu tirei um tumor no intestino, e esse tumor foi para biópsia, e eu gostaria de saber, Aguinaldo, se esse tumor é benigno ou se ele é maligno. Eu queria que você fizesse o favor de perguntar para mim, para o Dr. Klaus, se ele é benigno ou se ele é maligno. Aguinaldo ficou assim numa saia justa, né? Porque afinal de contas a espiritualidade maior não nos dá esse tipo de informação, né? Esse tipo de informação, eles não são muito, como se diz, muito sencillo de falar, porque nós sabemos que a vida é um projeto e projetos se mudam. Então ele pode falar uma coisa e de repente a coisa ser mudada, mas o Aguinaldo, não tendo outra solução, não tendo outra coisa a fazer, o que ele fez? Perguntou ao Dr. Klaus. Eu vou perguntar. Aí concentrou-se e perguntou ao Dr. Klaus. E o Dr. Klaus falou com ele o seguinte: é benigno. Ele passou a informação para a senhora. Falou: olha, eu falei agora com o Dr. Klaus e ele disse que o seu tumor é benigno. Graças a Deus, agora eu fico até mais tranquilo, Aguinaldo. Muito obrigado, agradece o Dr. Klaus para mim. E saiu, né, daquele jeito, muito feliz, ainda prometeu que ia dar uma grande ajuda lá para as obras assistenciais do Caminho de Damasco, como todo mundo faz, né? Dá a impressão que eles estão querendo pagar o benefício recebido, né? Mas todo mundo faz isso, né? E lá ele tem uma obra assistencial muito grande, tem crianças desamparadas que ele cuida, tem um tipo de um orfanato, esse tipo de coisa. Mas, tudo bem, a mulher foi embora e o Aguinaldo tocou a sua vida, né, de orador, de divulgador da doutrina espírita, viajou, aquele negócio. Passando uns 20 dias, mais ou menos, 25 dias, retorna o Aguinaldo a Votuporanga. E, como sempre, né,
ele vai à casa, a instituição espírita fundada por ele, chega lá e fala: olha, aquela senhora, lembra? Aquela senhora que te procurou, que estava com tumor, e você perguntou ao Dr. Klaus sobre a condição do tumor dela, lembra? Eu lembro, sim, o que aconteceu? Olha, ela está te procurando, diz que quando você estivesse aqui, era para avisar ela que ela viria aqui conversar com você e com o Dr. Klaus, pois afinal de contas, parece que não deu de acordo com o doutor falou, não. Aguinaldo disse que ele quase teve uma síncope, né? Quase que ele caiu de cima das pernas, né? Ele olhou bem e falou: o que aconteceu? Aí, olha, o Dr. Klaus falou que o tumor dela era benigno. Na realidade, o exame deu que ele é maligno. O doutor, desculpa, o Aguinaldo disse que quase teve, né, um infarto na hora. E tentou ali, naquele momento, né, fazer uma concentração, falar com o Dr. Klaus, e como diz ele, né, nessa hora, o guia espiritual dá o pinote. Sumiu o Dr. Klaus, não conseguia de jeito nenhum, como se diz, uma conexão com ele. O que ele fez? Vamos esperar os acontecimentos, né? Quando foi à noite, ele foi novamente, né, à casa. Quando ele chegou lá, ele encontrou com a senhora. Parece até que foi uma coisa assim mandada. Que ele estava entrando, a senhora pegou ele no pulo. Vem cá, Aguinaldo. Vamos conversar nós dois. Ok, perfeitamente. O que aconteceu? O Dr. Klaus, você me disse que ele falou que o meu tumor era benigno. E eu fiz lá o exame, fez a biópsia e deu que ele é maligno. O que você me disse sobre isso? E a mulher falou com lágrimas nos olhos, chorando. E falou a célebre frase: eu vou morrer. A célebre frase, né? Eu vou morrer, Aguinaldo. E o Dr. Klaus fala que esse tumor é benigno. O que é isso? Né? Ô, calma, algum motivo tem para o Klaus ter falado assim, tá? Vamos ver, vamos falar com ele. Sentaram. E ele, mais uma vez, fez a sua concentração, aquela coisa. O Dr. Klaus custou aparecer, mas de repente ele apareceu. Só que o Dr. Klaus fez diferente. O Dr. Klaus pediu, né, um papel, um lápis, do que foi prontamente atendido, e ele psicografou. E a psicografia do Dr. Klaus foi mais ou menos o seguinte: minha irmã, o seu tumor, ele é benigno e maligno. Ele é maligno do ponto de vista físico, porque ele vai causar certos dissabores na senhora. A senhora vai ter que fazer uma série de tratamentos, vai ter que fazer uma série de exames, vai ter que tomar alguns medicamentos que não são saborosos, não tem gosto de morango, nem nada disso. Então, nesse ponto de vista, ele pode ser considerado maligno. Mas ele é benigno do ponto de vista espiritual, porque ele pode resgatar débitos e débitos do passado da senhora. A senhora aceitando essa oportunidade que a presente existência lhe concede, a senhora poderá ficar livre de ter que ter inúmeras encarnações à frente pelos erros do passado que a senhora tem. Então, minha irmã, acomode-se, aceita com resignação o que o pretérito da sua vida lhe traz. Atenda ao chamado da espiritualidade para a vida maior, porque é através desse tumor que a senhora vai poder ter a oportunidade de resgatar esses débitos, de adquirir mais experiência, de adquirir mais conhecimento e também de adquirir mais luz, entre aspas, né,
para o seu espírito e poder evoluir e poder crescer. Aí está, meus irmãos, o que Emmanuel e Pedro vêm nos trazer nessa lição. Nós temos essa mania, né, de achar que tudo que nos acontece quando a gente tem qualquer problema de saúde, quando a gente tem qualquer problema financeiro, quando a gente tem qualquer problema amoroso, até os problemas amorosos, né, são coisas ruins, são malignos, vamos dizer assim. Não, nós esquecemos, né, de que não existe crescimento sem dor. Que a gente só cresce, a gente só evolui do ponto de vista espiritual que nós estamos, do estágio espiritual que nós estamos, de onde nós estamos na escala evolutiva. Nós só crescemos com a dor. Porque nós não somos ainda espírito superior. Nós não estamos na condição ainda de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, de uma Madre, de uma Irmã Dulce. Nós não estamos nessa condição. Nós somos espíritos endividados. Diz o Emmanuel, que na escala evolutiva nós estamos medianeiros. Eu não concordo muito com ele, não. Eu acho que a gente está medianeiro, mas um pouco mais para baixo. Porque nós ainda temos débitos e mais débitos a serem resgatados com o planeta chamado Terra. E esses débitos são resgatados através de experiências dolorosas. Lembremos, quando Jesus mandou os irmãos, que nós chamamos de apóstolos, a pregarem, a divulgarem o cristianismo. O que ele disse? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora preste atenção como é que o Pai enviou Jesus. Nasceu pobre, numa manjedoura, o único público que ele teve do seu nascimento foram alguns animais, a sua mãe terrena, né, e seu pai terreno, não é verdade? Viveu pobre, foi carpinteiro, como ele próprio diz, né, nem uma pedra para encostar a sua cabeça dolorida ele nunca teve. Viveu na pobreza, trabalhava para ter o seu sustento, porque hoje, graças à doutrina espírita, nós sabemos que Jesus pregava 6 meses por ano e 6 meses ele trabalhava. Por quê? Porque 6 meses não tinha condição dele fazer viagens, que aquela região dele é muito complicado, né? Tempestades de areia e aquele negócio todo, tempo muito frio, né, no inverno, então não tinha como viajar naquela época. Então desse período ele trabalhava, assim como os apóstolos, e 6 meses ele pregava. Então ele trabalhou duro, foi condenado injustamente, né? Deixou a encarnação, né? Deixou o plano físico como um malfeitor. Então foi assim que o Pai Maior o mandou à Terra, não é verdade? Agora, como ele mandou os apóstolos, que nós dissemos, né? Apóstolos, discípulos, da mesma forma, sofreram, foram chamados de loucos, foram presos. Paulo vivia apedrejado, coitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e assim sucessivamente. Quer dizer, todos eles passaram por essas vicissitudes, né? Não o peço que tires do mundo, disse Jesus numa prece ao Pai Maior. Ele não pedia que Deus, nosso Pai Maior, tirasse os apóstolos do mundo, mas os livrasse do mal. Qual mal? O mal que reside em nosso coração, aquele mal que nós trazemos a encarnações e encarnações que os apóstolos ainda tinham algum desses males, né? Então, meus irmãos, a gente vê que a dor é necessária à nossa evolução. Então, a dor nós temos que passar por ela.
Mas a doutrina espírita já nos explica, né, que a gente deve encarar a dor como uma oportunidade de crescimento, porque é ela que nos faz crescer, ela que nos faz evoluir, ela que nos mostra, né, o caminho para chegarmos à perfeição. É através dela que nós conseguimos. É ela que vai fazer com que a gente resgate os débitos do passado e angarie luzes, vamos dizer assim, para nós mesmos, para o porvir, para o futuro. Por isso, Emmanuel nos aconselha nesse texto: bendigamos a dor. E Pedro fala: freiemos a nossa língua. Por quê? Porque nós adoramos o coitadinho. Como disse Chico Xavier a Jerônimo Mendonça, quando Jerônimo teve uma hemorragia que quase desencarnou. O Chico, depois que fez o atendimento, ele falou: você assimilou muito o coitadinho, por isso que você teve esse problema. E nós adoramos assimilar o coitadinho, né? Aquela história de sempre estarmos: ah, que pena. Como dizia o meu amigo Ismael Batista da Silva, já desencarnado de Guaxupé: o mundo é mau e eu sou um coitado, né? A gente adora essa situação de coitadinho, não é verdade? Você chega, pega uma pessoa, a pessoa: olha, quanto tempo eu não te vejo, por onde você tem andado? Aí você fala: ah, tenho andado por aí, ontem inclusive eu fui ao médico. Ah, o que você tem? Ah, o médico diagnosticou que eu tô com uma úlcera. Aí a pessoa, você fala assim: a sua sangra? Porque a minha sangra. Então a gente adora essa exposição de coitadinho, sabe? A minha dor é maior do que a do outro. Quando nós temos Jesus, quando nós temos a palavra de Jesus que diz o seguinte: a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um tem a sua cruz para carregar, cada um tem a sua obra para realizar. Às vezes a gente acha que a nossa obra é pior do que a do outro, e não é, muito pelo contrário. A obra do outro é muito mais, vamos dizer assim, sofrida do que a nossa. E às vezes a pessoa não faz igual a gente, ficar tendo essa atitude de coitadinho. Muito pelo contrário, aceita aquilo e caminha. Porque, como eu disse e repito, a dor é inevitável, porque nós precisamos crescer, e ela que nos faz crescer. Agora, o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Nós sofremos se nós queremos. Chico Xavier tinha N tipos de dores, não é verdade? Ele sofria com isso. Você nunca viu uma foto, uma gravação do Chico que ele estava triste? Ele estava com aquela aparência assim que a gente chama de aparência de doente, né? Aparência de coitadinho. Nunca. Nunca viu. Divaldo Pereira Franco, há poucos dias, né, há poucos meses, estava andando até de cadeira de rodas. E você olhava o semblante do Divaldo, aquele semblante calmo, tranquilo, até sorridente. Ah, Zé, mas você está falando isso aí, são espíritos muito evoluídos. É para onde nós caminhamos. E nós só vamos chegar lá se aprendermos a enfrentar os problemas que nós chamamos de problemas, que na realidade são oportunidades de crescimento, repito, oportunidade de evolução, oportunidade de elevação, né? A gente só vai conseguir isso se a gente se assemelhar a eles, se a gente pegar o exemplo deles e crescer como eles. Não é verdade? Certa feita, Adolfo Bezerra de Menezes entrou no bonde, tomou o bonde depois de um dia cansativo de trabalho para retornar ao seu lar. Quando ele enfiou a mão no bolso, ele não tinha um centavo no bolso para pagar o bonde. O que ele fez? Ele andou vamos dizer assim, uma estação apenas do bonde. Educadamente ele desceu e continuou a sua caminhada até a sua casa a pé. E se fosse eu, o que será que eu faria? Amaldiçoaria até a 5ª geração, porque a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalho tanto, eu faço tanta coisa e agora não tenho dinheiro para pagar um ônibus.
Aceite. Aceite a provação, porque é ela que vai te fazer crescer. Aceite a expiação, que é ela que está fazendo com que você resgate os seus débitos passados. Aceite. Bendigamos essa oportunidade. Como dizia Jó, lá no Velho Testamento, muito obrigado, Jesus, Senhor, por querer provar esse teu servo. Muito obrigado à espiritualidade por nos dar a bênção da encarnação, mesmo dolorida, mesmo que seja no leito de dor, mesmo que seja com problemas de saúde grave, mesmo que seja com uma situação financeira difícil. Agradeçamos, bendigamos, porque é através disso que nós vamos crescer, é assim que nós vamos evoluir, é assim que nós vamos caminhar, como diz Emmanuel, para o caminho da luz, em busca da luz. Só dessa forma a gente consegue fazer essa caminhada. Porque, como eu disse e repito, seguindo Emmanuel, nós somos espíritos medianeiros, ainda estamos no meio da caminhada do processo evolutivo. Devemos agradecer, porque nós já caminhamos a metade do caminho. E temos mais a metade para caminhar, mas já caminhamos a metade. Quando começamos, faltava a caminhada toda. Quando saímos da mão do Criador, Pito? Faltava toda a caminhada. Não, agora não, agora falta metade da caminhada. Agora, essa metade vai ser longa ou curta, dependendo das nossas ações. Se bem dizermos as provas que nos são dadas, se bem dizermos as oportunidades que chamamos de dificuldades para crescer, aceitarmos com alegria, com determinação, sendo realmente exemplos para tantos outros, com certeza essa caminhada vai ser bem mais curta. Nós conseguiremos chegar ao nosso final, ao nosso processo evolutivo. Aliás, é uma coisa interessante, sabe? Eu sempre gosto de me lembrar isso. Tem uma propaganda, uma grande montadora de caminhões, que ela diz o seguinte: a evolução não tem ponto final. Então a nossa caminhada também, ela é infinita, ela é eterna. Aliás, desculpa, ela é infinita. Então ela não tem ponto final. Mas vai chegar uma hora que nós vamos chegar num estágio, que nós já estaremos mais para evoluídos do que para sem evolução. Então nós já vamos aceitar as coisas com mais facilidade. Por quê? Não é porque nós somos evoluídos, não. É porque nós caminhamos e adquirimos esse estágio de sermos mais para a evolução, mais voltado para a perfeição, correto? Mas conquistamos através das lutas, em planos como a Terra, planetas de provas e expiações, passando depois para a regeneração. Quando começamos lá nos planetas primitivos, lá nos mundos primitivos, e fomos subindo. Estamos no prova e expiação hoje. Temos N ainda a galgar. Mas nós temos que fazer o seguinte: é como diz os nossos irmãos que dão aquelas palestras de motivação. O otimista vê o que ele já caminhou e fala: eu tenho 100 quilômetros para caminhar, mas graças a Deus já caminhei 20. O pessimista: eu tenho 100 quilômetros para caminhar, oh meu Deus, ainda falta 80. Essa é a diferença, Um agradece pelos 20 que ele já caminhou, o outro maldiz porque ainda falta 80. Agora a gente esquece de uma coisa, que quando a gente começou faltava 100. Bendigamos, como diz Emmanuel, meus irmãos, todas as oportunidades que temos de crescimento através do sofrimento. O sofrimento é uma oportunidade, através da dor. E como eu disse e repito, a dor, ela é necessária,
o sofrimento é opcional. A gente pode sentir a dor sem sofrer. Então, bendigamos essa oportunidade chamada dor, porque é ela que vai nos levar ao caminho que devemos seguir rumo à perfeição. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos ao nosso Pai Maior, à espiritualidade, essa oportunidade de aqui estarmos conversando sobre os exemplos e as passagens de Jesus, e que Ele nos abençoe e nos ampare hoje e sempre, e que todos nós possamos bendizer todas as oportunidades, por mais doloridas que sejam, de crescimento, que nós ainda teremos até nos tornarmos semelhantes ao Pai, quase perfeitos. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Centro Espírita Capitão Vendramini pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Jesus, e obrigado ao Pita, né, pela coordenação aí da parte da parte de transmissão desse Evangelho. Obrigado à nossa amiga Maria José, a Maisé, que nos dá essa oportunidade. Um abraço grande a todos os amigos aí do Vendramini e a todos que estão nos vendo, e até uma próxima oportunidade, com a permissão do Pai Maior. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje sim, que assim seja.